Quantos Mauro Cids a gente conhece? Bom, a gente conhece o Mauro Cid que falsifica cartão de vacina da Covid. A esposa dele já confessou isso à polícia. A gente conhece o Mauro Cid que tenta dar carteirada para resgatar as joias contrabandeadas para o presidente da República. Os documentos oficiais que ele assinou na tentativa de dar essa carteirada comprovam isso. A gente sabe que o Mauro Cid também é aquele que, no celular, fez um tratado do golpe. O passo a passo de como, após a derrota de Bolsonaro nas urnas, decretar estado de sítio, afastar os juízes do Supremo e os juízes do TSE. Mas hoje a gente conheceu um novo Mauro Cid. O Mauro Cid que respeita a justiça. O Mauro Cid que apareceu hoje no Congresso ficou em silêncio, não respondeu nem à própria idade e disse que, em função de responder a muitos processos na justiça, em respeito ao Poder Judiciário, ele ficaria em silêncio. Então, hoje a gente conheceu o Mauro Cid que respeita a justiça. Mauro Cid está em silêncio porque a lei permite. É um direito dele, que inclusive foi garantido pelo STF, por uma decisão da ministra Carmen Lúcia. Então, ele está em silêncio para não produzir provas contra si mesmo, como a lei permite. Só que Mauro Cid, que agora respeita a justiça, recorre ao STF, vai responder à justiça, é o mesmo Mauro Cid que queria a cassação de ministros do STF, ministros do TSE, que planejou no celular dele, com outros integrantes das Forças Armadas e do governo, o passo a passo de um golpe fracassado, felizmente, contra a democracia. Então, o que desejar para Mauro Cid, né? Justiça, Estado de Direito, que o Mauro Cid encontre a justiça e a justiça encontre o Mauro Cid em todas as mentiras, contradições e crimes que, porventura, ele tenha cometido. As provas são fartas. Vamos para Brasília, então, falar com o Túlio Amâncio? Antes disso, só deixa eu responder aqui a mensagem do João Luiz, que mandou no 11999592100 o pedido do melô do Mauro Cid. Não tenho nada pra dizer. Nem a idade, gente. Só o silêncio vai falar. E foi assim, né? Túlio Amâncio, boa tarde para você. Não vai me dizer que o Mauro Cid também merece o cantinho do pensamento? Olha, se tem uma coisa que ele está tendo é tempo para pensar e cantinho para ficar, mas não está adiantando, viu, Adriana? Boa tarde a você, boa tarde. Ao Fábio e a todo mundo que está com a gente. Olha, o Mauro Cid, de fato, como diz essa música do Leandro Leonardo, grande dupla da música sertaneja do Brasil, não tenho nada para dizer, mas o Mauro Cid deve ter muito a dizer. O negócio é que ele não quer dizer, está sendo orientado à defesa a não dizer, orientado pela defesa. Estão tentando arrancar alguma coisa dele, mas desde que começou essa oitiva da CPMI do 8 de janeiro, ele não tem dito nada. Só que, de fato, vai respeitar esse direito constitucional, esse direito também respeitado pelo Supremo Tribunal Federal de permanecer calado. Mas para a gente não dizer que foi uma viagem perdida, essa CPMI de hoje, ela trouxe para a gente algumas informações importantes. Por exemplo, os deputados e senadores, eles tiveram acesso à lista das 73 pessoas que foram visitar Mauro Cid desde que ele está preso no comecinho de maio desse ano no batalhão da Polícia do Exército, aqui na capital federal. Dentre os visitantes de Mauro Cid, né, eu recebi essa lista aqui também, está o Pazuello, né, Eduardo Pazuello, deputado federal, ex-ministro da Saúde de Bolsonaro, Fábio Weingarten, ex-secretário de comunicação de Bolsonaro e hoje um dos advogados de Bolsonaro, e está também o general Lauan, sabe quem é, né? O Lawande, fazem essa pronúncia de diversas formas, mas é aquele que foi flagrado, né, de acordo com o que a PF conseguiu levantar do sigilo dos arquivos do telefone de Cid, foi o Lauan que tentou pressionar o Cid a convencer Bolsonaro a dar o golpe, né? Convenceu a decretar 01. o estado de sítio. Exatamente. Ele agiu dessa forma e ele foi visitar Mauro Cid. E quando que ele foi visitar Mauro Cid, Adriana, Fábio, quem nos ouve?
De acordo com essas informações, eu também tive acesso aqui, uma semaninha antes de vir prestar esse depoimento aqui à CPMI de 8 de janeiro, tá? Agora as conclusões aí vocês que cheguem, mas foi uma semana antes de vir a CPMI do 8 de janeiro. Essa informação e outras que podem vir, a CPI também está atrás, já que pediu acesso a toda a quebra de sigilo de Mauro Cid e de pessoas ligadas a ele. Mauro Cid que tem muita coisa para explicar, que vai, como você disse, Adriana, desde a fraude no cartão de vacina, tentativa de retirar joias milionárias, incitação ao golpe de 8 de janeiro. Só para concluir, no comecinho que ele falou, foi o único momento que ele falou, na abertura da sessão, ele disse que se restringia em cumprir o papel dele, que era receber as mensagens para o chefe, repassar para o chefe, receber as pessoas que queriam falar com o chefe e encaminhar essas pessoas até o chefe, e que ele não acompanhava essas conversas ou não emitia opinião sobre elas, já que ele tinha um cargo de confiança. O chefe, claro, todo mundo sabe, Jair Bolsonaro, Mauro Cid era muito próximo a ele, era inclusive quem fazia a curadoria das lives que Bolsonaro realizava toda quinta-feira. Muito, se não praticamente tudo do que a gente viu de bobeira que Bolsonaro falou durante o ano passado, ou até antes, né, nas lives, muito foi separado e selecionado por Mauro Cid. Essa informação aqui em Brasília já é pública e notória, viu, Adriana e Fábio? Ô, Túlio, as provas são muito fartas em relação a todas essas acusações, né? Agora, embora não tenha respondido nem a idade, de qualquer forma, foi confirmada a quebra de sigilo da dupla, né? Já que a gente começou falando de uma dupla, a dupla Lawande e Mauro Cid e outros mais tiveram sigilos quebrados, né? Exatamente. São através desses sigilos, já que agora a CPI vai ter acesso, que eles pretendem aí chegar a outras conclusões ou até fazer novas convocações de testemunhas ou de investigados. Como a Elisiane Gama, a senadora que é relatora, disse, a CPI, ou a sessão, não está perdida porque Cid não falou. Ela serve também para votar esses requerimentos, a sessão serve também para conseguir outros meios de ter acesso a outras provas que podem corroborar com o relatório final. É isso. E, bom, nessa lista de visitantes aí que o Túlio trouxe, não faltou interlocutor para alimentar o silêncio do Mauro Cid, para eventualmente combinar versões. Mas teve outra polêmica hoje na CPMI, né, Fábio? Teve, Túlio. Abriu-se uma discussão paralela aí, enquanto era interrogado o Mauro Cid, envolvendo, sobretudo, o deputado do PL, Abílio Brunini, que foi acusado de homofobia, não é, Túlio? Foi com a deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. O Brunini, ele é do baixíssimo clero aqui da Câmara, está em primeiro mandato, e é uma CPI que é composta por deputados e senadores, como o próprio nome diz, CPI mista. Outro dia ele chegou de camiseta numa sessão, né? E ele é famoso por fazer esse tipo de, como que eu posso classificar aqui, para essas pataquadas aí, digamos assim. E hoje ele foi homofóbico. O que ele fez hoje tem nome, né? E é crime. A deputada federal Érica Hilton tomou a palavra, o Brunini já estava interrompendo os governistas em diversos momentos e ela pediu para ele tratar a carência. Mas ele levou essa frase da deputada para um outro lado, nada a ver com o que ela estava falando, ele levou para uma conotação sexual e teria proferido uma fala de fato homofóbica contra a deputada. Isso com testemunhas, tá? Rogério Carvalho, do PT, e Soraya Tronic, do Podemos, eles disseram que ouviram o que ele disse contra a Érica Hilton. E o presidente Arthur Maia, presidente da comissão, pediu para a Polícia Legislativa investigar se de fato ele proferiu essas falas de teores homofóbicos contra a deputada de São Paulo. A gente tem um trecho aí, Adriane Fábio, para ouvir um pouco dessa discussão? Temos, vamos lá.
O senhor Abílio foi homofóbico, fez uma fala homofóbica quando a companheira estava se manifestando, ele acusou e disse que ela estava oferecendo serviços. Isso é homofobia, é um desrespeito, e eu peço a Vossa Excelência que peça para o deputado se retirar do plenário neste momento. É verdade. Por homofobia. É só Calma, O senhor tem prova como é que é? Tem a filmagem? É só devolver, é só pegar a gravação. É verdade. Ele foi homofóbico e ele precisa ser retirado do plenário para garantir o funcionamento da CPI. É verdade, Arthur, é verdade. Quer dizer que pode mandar ele ir atrás de tirar a carícia dele nos outros lugares. Exatamente. Isso pode falar. Exatamente. Aí isso pode. Deputado, eu não ouvi, mas outros deputados estão dizendo que ouviram. O deputado Abílio diz que não falou. Então a nossa decisão é a seguinte. Se vários ouviram, presidente. Senhores, a nossa decisão é a seguinte. Nós vamos fazer uma investigação, vendo inclusive as filmagens, porque se você falou, vai ter a leitura labial e vai ser fácil que isso seja identificado. E Simples assim, deputado, né? que se Vossa Excelência Puxa as falar câmeras. dessa forma, Vários parlamentares, né, Túlio, confirmaram que ele falou, que ele atacou a Erika Hilton, dizendo que ela estava oferecendo serviço, que é crime. E agora puxa as câmeras. É só investigar direitinho, rápido, fácil. Exatamente, lembrando que a deputada é uma mulher trans, então ela já é alvo de muitas falas infelizes que já aconteceram aqui no Congresso Nacional, mas essa foi diretamente direcionada a ela, uma fala que ele deu como resposta a Erika Hilton, que estava falando sobre ele tratar a carência, porque ele estava interrompendo todo mundo que estava falando. E os parlamentares que estavam perto dele ouviram, dizem que ouviram, e agora o presidente da comissão pediu para, de fato, que isso seja investigado, e aí isso aí pode gerar até quebra de decoro parlamentar. A gente sabe que no fim da história pode não dar em nada, mas é um direito que ela tem, e claro que ele, se tudo correr de acordo com o que teria que ser, ele deve responder pelo que ele falou, se de fato ele falou. Contra qualquer pessoa que essa fala seja dirigida, ela é criminosa, ela é ofensiva. E contra uma mulher trans, muito mais. E tem que ser investigado, é só puxar as câmeras e vai descobrir se falou ou se não falou.